Vamos. Então, logo mais a gente começa a contar umas coisas. Vou dizendo para a turma que já está aqui presente. A gente costuma fazer uma rodada de apresentações. Conversando entre a coordenação do círculo, a gente resolveu fazer uma experiência de suprimir, porque ficamos com uma certa sensação que a gente estava tendo um tempo importante, longo da nossa conversa na questão da apresentação. Então, apesar de ser um valor para a gente, quando a gente faz os nossos círculos presenciais, com certeza, quando a gente está na Casa do Povo, e claro que a gente tem aí uma dimensão, né? Porque a gente já teve, em algumas situações, também públicos bem amplos, né? Então, a gente... e também diminuímos o nosso tempo aqui no virtual, porque na Casa do Povo também o nosso encontro tem regularmente 2 horas. No virtual, a gente passou para 1h30, porque a gente ficou com essa sensação que as 2 horas na tela estão pesando para as pessoas, né? Já que a gente também faz muitas vezes muitas outras coisas. Então, a gente suspendeu essa dinâmica nesse encontro. Vamos ver se a gente achar que isso faz sentido. Talvez a gente siga assim nas próximas, né? E aí a gente tem só alguns informes para dar, e aí a gente já começa logo mais a nossa conversa, né? Entre os informes, queria dizer que a gente está abrindo um espaço no YouTube para disponibilizar as conversas que a gente tem gravado, e as que estão gravadas, especialmente aqui no Zoom. A gente tem algumas anteriores que foram gravadas na Casa do Povo, que também a gente vai conseguir disponibilizar. Acho que o Gabriel já tem até o link direto, daqui a pouquinho o Gabi passa, né, Gabi? Vou colocar, bom dia a todo mundo. Vou colocar aqui no chat o link da playlist, que a gente já tem um círculo lá gravado e logo teremos mais. E a ideia é que a gente consiga colocar as conversas que a gente já tem disponível e aí colocando as outras na sequência, porque às vezes tem gente que pede para ter acesso, né? Também, acho que um segundo aviso que seria legal já informar é que a gente já tem a data do Círculo de setembro. Às vezes a gente tem deixado, inclusive, às vezes mais para o fim do mês, mas a gente se deu conta que em setembro a gente tem Ano Novo Judaico e muitas pessoas estão aí envolvidas, né, no Rosh Hashanah. Esse ano cai também, cairia ao redor do sábado, e então a gente antecipou. O nosso Círculo de Setembro vai acontecer no dia 12 de setembro, também daqui a pouco a gente põe no chat para ficar aí já registrado, né? E também temos já um convidado confirmado. O Círculo de Setembro vai ser com o Ari Refeld, com uma abordagem, né, da experiência do psicólogo, da psicologia, que vem falar sobre tempos e ciclos e o papel da vivência dos tempos e ciclos na experiência humana e na experiência judaica. Então, a gente pensou que é um tema que é bacana também quando a gente está falando nesse também período que é de fechamento de um ciclo, final do ano novo, final do ano judaico e reinício desse ciclo com o Rosh Hashanah, que vai ser na semana seguinte, né? Então, 12 de setembro é a data do nosso próximo círculo. Acho que os 3... Falei dos 3 avisos que eu tive? Era isso. Quem quiser, então, ser inserido na linha, na mala direta de informação sobre os círculos e ainda não está, coloque seu e-mail no chat, porque aí depois a Suzana pode colocar vocês na nossa mala direta para vocês receberem a informação sobre as nossas próximas atividades. O próximo círculo vai ser dia 12 de setembro,
queria pedir, enfim, eu acho que com as vivências que a gente tem tido de combinações em Zoom, etc., quem estiver vendo por celular e for precisar se deslocar, etc., vou pedir para fechar a câmera, porque isso de verdade perde um pouco o foco do nosso trabalho, e aí então é só ocasional. Imagino que algumas pessoas às vezes precisam fazer outras coisas ou estão no carro, alguma coisa assim. Essas pessoas, se puderem só fechar a câmera, às vezes facilita para o conjunto do coletivo aqui. Tá bom? E depois que a gente começar a conversa, também microfone fechado costuma facilitar o nosso som, né? A gente está recebendo no Círculo 31º a Lia Weiner-Schuckmann, e vou pedir para a Lia já se apresentar. Para a gente é um prazer, acho que uma das coisas que a gente ganhou com o Círculo foi essa possibilidade da gente ter essa interlocução com pessoas que moram em outras cidades. Então, isso tem sido um ganho, seja pelos mediadores, seja pelas pessoas que querem acompanhar o Círculo e estão em outras cidades, isso também tem facilitado. Então, esse desejo de receber a Lia, de ter ela com a gente aqui no grupo, dessa vez também pode ser simplificado. Eu vou deixar minha fala por aqui, então, e convido a Lia a se apresentar e poder contar um pouquinho, né, sobre essa experiência que ela tem na pesquisa acadêmica e no trabalho mais direto, né, com o tema que tem a ver com as questões relacionadas à branquitude e as nossas relações no universo da luta antirracismo. Acho que tem um tema que estamos vivenciando aí de uma maneira intensa recentemente, e entendemos que a gente poder pensar junto sobre isso aqui no Círculo seria importante. Então, passo a palavra para a Lia, que vai ter esse tempo de 30, 40 minutos de apresentação, e depois a gente faz os nossos comentários, as nossas perguntas, como a gente tradicionalmente tem feito. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço a Lilian pelo convite. Aliás, queria fazer parte do Círculo também, para ficar, agora que eu estou distante, acho que eu vou começar a entrar também. E acho que foi um pedido da Lilian, né, de eu falar um pouco, né, dessa trajetória de trabalho da luta antirracista, como é que, né, se posicionam, como é que nós, judeus, podemos se posicionar. Eu estava falando um pouco antes, né, que o público branco que eu mais gosto de falar, né, em geral, é o público de judeus, por causa da identificação, mas às vezes também é o mais complicado, porque é difícil que os judeus muitas vezes se reconheçam como brancos no Brasil, né? Então é por causa desse duplo lugar. Então vou começar falando um pouco de como que eu iniciei minha pesquisa acadêmica. O meu mestrado é sobre identidade judaica, né? E eu queria entender o que faz alguma pessoa sem judaísmo, era essa a pergunta, sem judaísmo se tornar judeu, continuar sendo judeu ou se afirmar como judeu, né? Enfim, então eu perguntei o meu mestrado foi perguntar para vários judeus, né, que eu conhecia sem judaísmo algum, assim, sabe, judeu que não sabe o que é uma mezuzá? Existe, né? Perguntar para ele o que fazia ele se identificar ou se afirmar como judeu, né? Ainda que não tivesse judaísmo. E aí, dentro das várias respostas que eu categorizei num 7 capítulos diferentes, ligado à afetividade, à comida da avó, a lembrança e a memória que identifica logo que chega na casa de uma outra pessoa e vai percebendo que tem algumas referências parecidas. Uma das categorias que saiu e que muito dos judeus sem judaísmo falaram, né, que afirmavam eles como judeus, é que mesmo que eles falassem que não eram judeus, que não tinham nenhuma envolvimento com aquilo que é chamado de cultura judaica ou religião judaica, né, em algum momento alguém apontava eles como judeu, por causa do sobrenome, ou porque em algum momento essa identidade era colocada para eles de um olhar externo, que não era uma produção identitária interna do sujeito, mas era um olhar externo, que é o olhar que todos nós conhecemos do antissemita, né? Enfim,
E aí, como surgiu essa categoria, aí eu fiquei pensando assim, né, depois disso, assim, mas quem é que tem o poder de nomear o outro, né, de classificar o outro, né, de recolocar o outro nesse lugar, mesmo que ele identitariamente ou psiquicamente não esteja identificado com aquilo que é chamado, sei lá, cultura judaica, religião judaica, etc e tal. Bom, isso foi no mestrado. No doutorado, eu queria, né, continuar pesquisando esse olhar externo, né, quem é esse olhar externo de colocar o outro em lugares, que é o que me interessava mais nos estudos, que eu sempre, antes, desde a graduação, estudava discriminação e preconceito, né? Obviamente, né, era um interesse próprio da questão judaica no momento, né? Mas eu queria fazer uma pesquisa que eu achasse que, né, tivesse mais a ver com o Brasil no momento histórico que a gente estava. Isso era em 2008. E aí eu cheguei, e aí para mim, obviamente, né, as pessoas que mais sofriam sobre discriminação no Brasil eram os negros. Isso era bem evidente para mim por causa de várias vivências que eu tinha. Eu lembro de uma vez quando eu tinha uns 16 anos, 16 anos, eu tinha ido numa festa e um colega meu, que era negro, que era meu professor de capoeira, quando eu estava voltando da festa, falou: "Ah, você está indo sozinha para casa? Eu vou te acompanhar." Aí, quando a gente estava voltando, nós dois fomos assaltados, né, por dois homens brancos. A polícia que estava rondando perto parou, né? E esse meu amigo, na hora, ele foi lá e foi dar um golpe de capoeira, porque ele era professor de capoeira, né, nos assaltantes para pegar minha bolsa de volta. A polícia passou na hora e levou nós dois para a delegacia, né? E nós dois fomos para a delegacia e esses dois rapazes que nos assaltaram, que eram brancos, ficaram soltos. E a gente ficou tentando explicar, mas a gente não é o assaltante, fui eu que fui assaltada. E absolutamente nada, o meu colega foi preso naquele momento, né, que era o meu professor de capoeira. E eu fiquei do lado de fora e eu liguei para minha mãe. Mãe, vem buscar a gente, vem me buscar na delegacia. E aí, quando a minha mãe foi buscar, ela pegou, né, e falou assim: Lia, mas e o teu colega? Aí eu falei: ele tá preso. Ela falou: não, não, a gente não vai sair daqui enquanto ele não sair junto, né? Foi aí que eu fui me dando conta, assim, bom, eu podia ligar para minha mãe, eu tinha uma mãe que podia buscar, o telefone era fixo na hora, não, na época não tinha telefone celular, ó, faz tempo isso, hein? Ou seja, tinha a possibilidade de ligar, eu fiquei do lado de fora, ele ficou dentro e foi torturado, né? Aquilo para mim foi, assim, muito evidente, né, o que é esse processo, né, de discriminação. Então eu tinha uma sensibilidade bem forte com a questão, né, e eu tinha dois primos adotados também, né, pela parte da minha família Weiner. E um dos primos adotados era negro. E um dia eu fui na Hebraica com ele, né? Ele era judeu, né? Os pais eram judeus e ele era adotado. A gente foi na Hebraica, jogando basquete e tal, na Hebraica em São Paulo. E eu lembro que quando eu voltei para casa, no outro dia, minha avó, por parte de pai, me ligou perguntando: com quem você estava na Hebraica ontem? Quer dizer, imagine como é que se chegou na minha outra avó, da outra família, com quem você estava na Hebraica. Foi, ué, com meu primo, porque para mim eu tinha 9 anos. Aí ela falou: mas você tem um primo negro? Assim, tipo, e não é legal ir na Hebraica com ele, alguma coisa assim. Tipo, acho que era uma vergonha da neta estar ali naquele lugar, né, com alguém negro, sei lá qual que foi. Mas, assim, naquele dia já me veio uma sensibilidade que era própria, que eu não sei muito como adquirir, que, bom, na Hebraica eu não piso mais se eu não puder entrar com ele. Então, tinha alguma coisa minha que era bem ligada a isso. Então, no doutorado eu queria estudar, né, a questão do racismo antinegro no Brasil, só que eu não queria estudar o discriminado. Eu queria estudar, a partir daquela história, né, do mestrado, aquele que discrimina, que é esse que pode ter o olhar externo e falar: você é negro, ou você é judeu, mesmo que você não tenha nenhuma cultura. E aí, nisso, eu entrei em contato com os estudos críticos, que hoje é chamado estudos críticos da branquitude. Eu fiz toda essa introdução para falar como que eu estudei, né? Fui estudar branquitude. Muitas das pessoas, né, hoje em dia que estudam branquitude no Brasil, são muito mais pessoas que são brancas e são identificadas com aquilo que é chamado de cultura negra. Mas o meu processo foi exatamente via identidade judaica para chegar naquilo que são os estudos críticos de branquitude. E aí eu comecei a estudar raça, racismo, etc. Então vamos lá, o que é a branquitude, né? Se a gente for pensar, essa ideia de raça constituída no século XIX, né, que é a ideia de que um fenótipo
ela vai ter uma continuidade moral, intelectual, né, e estética, ou seja, a partir da ideia de um fenótipo, há algo intrínseco nos sujeitos que está ligado principalmente à moral ou, né, o intelectual. Então, é algo externo que coloca interno, mas a ideia de raça nem sempre, né, ela precisou do fenótipo, né? Como a gente sabe, na época era uma proto-ideia de raça, né, da Inquisição, ela funcionava com a ideia de sangue impuro, né? O sangue impuro daria algo intrínseco aos judeus, né? Intrínseco, né? Ligado à moral, principalmente ligado à ideia de moral, intelectual, estético. Então, a branquitude é o estudo de como essa ideia de raça aí, construída no século XIX, ela vai estruturar e constituir subjetivamente os brancos, né? E por que é complicado, né, a gente pensar, né? Então, a branquitude é a identidade racial do branco. E aí é muito importante a gente fazer uma diferenciação do que é a identidade daquilo que é a identificação psíquica, que é aí que é o ponto que muitos de nós, judeus, em geral, não se identificamos com aquilo que é chamado de branquitude, né? A identidade racial no Brasil, ela é algo que é via fenótipo, né? Não é assim nos Estados Unidos, não é assim na África do Sul, mas ela no Brasil é. Ou seja, tem um texto muito bom do Horaci Nogueira que ele fala preconceito de marca, preconceito de origem. No Brasil, o preconceito e a discriminação é feita pela ideia de marca, e marca, né, ligado ao externo, ao fenótipo, né? E como a gente teve no Brasil a ideologia daquilo que é pensado, ideologia do embranquecimento, né, que começa no pós-abolição, não sei se você sabe que no pós-abolição a gente tinha no Brasil era 4.800.000 descendentes de africanos e 750.000 descendentes de portugueses, né? E é aí neste momento que no Brasil entra a ideia de racismo científico, né? O racismo científico entra no Brasil nessa época e a ideia era uma política de embranquecer a nação, né? Então a gente tem aí intelectuais como Oliveira Viana e outros intelectuais que pensam o seguinte: precisamos civilizar o Brasil. Esse país precisa ficar civilizado e para ele se tornar civilizado, ele precisa ser branco, né? Tem um livro muito bom que chama do Skidmore, que é um brasilianista que mora nos Estados Unidos, que ele vai falar, e tem os textos nesse livro desse historiador, os textos dos brancos em que, né, Oliveira Viana e outros intelectuais pensavam quais eram os brancos bons para vir para o Brasil. Aí tá, tem lá o que eles pensam dos chineses, né? Os judeus uma hora não são bons para entrar no Brasil, outra hora são bons. Então os judeus ficam num lugar bem ambíguo nessa época, né? Os italianos são bons, os alemães são bons. E aí tem aí quais são os brancos bons para chegar no Brasil para embranquecer essa nação, né? A ideia do Oliveira Viana era que, como tinha um racismo científico, o gene branco é melhor que o gene negro. Então, se a gente traria, né, essa era a ideia deles na época, 4 milhões de imigrantes, tendo 4 milhões, né, de africanos, descendentes de africanos no Brasil, por aí, a gente tornaria esse Brasil, via mestiçagem, branco, fenotipicamente, por isso que a gente tem um preconceito que é fenótipo, e geneticamente misturado. Essa era a ideia dos intelectuais daquilo que é chamado política do embranquecimento. Então, a política do embranquecimento tem duas coisas. Um, trazer os imigrantes para o Brasil, que muito de nós, a gente entra nessa leva, né? Que era trazer os imigrantes que não estão bem na Europa, estão empobrecidos, ou estão não sei o quê, com promessa de terras, ou com promessa de lugares, ou promessa de que aqui vai ter uma vida melhor, né? E que esses brancos chegassem aqui e ocupassem os lugares de trabalho, né, de um país que estava sendo, né, entrando naquilo que é a industrialização. Então, a ideia nessa época é que negros não serviriam, nem indígenas serviriam para a industrialização do país e para a civilização do país. E começa, que neste momento começa tanto aquilo que é o problema maior daquilo que é pensado como racismo estrutural no Brasil, que está ligado à propriedade privada e às leis de terras, né? Que as leis de terras começam nas sesmarias no Brasil. Quem podia comprar terra, assim, os descendentes portugueses já tinham terras, né? E quem ganhava terra eram os brancos.
quando eles chegassem aqui. Eles podiam comprar por preço de nada ou ganhavam mesmo a terra para poder plantar. Aqui no sul do Brasil, tudo isso, eles ganhavam pedaços de terra. Então, a gente tem aí, no pós-abolição, uma política de embranquecimento em que os negros ficam sem terra, entram os brancos, que naquela época eram brancos pobres, né, e que chegam no Brasil pobres, mas com terra. Então uma miséria com terra já difere completamente de uma miséria sem terra, né? Uma miséria com terra você pode plantar e comer e fazer algo daquela terra, né? E aí o que foi acontecendo? Em 3 gerações a pobreza branca ela acabou, porque o trabalho das pessoas brancas, né, voltavam para eles mesmos, ou seja, o trabalho branco enriquecia o próprio branco, enquanto os negros, eles, né, o trabalho deles eram para os brancos também enriquecerem, né, no sentido de que eles tinham que pagar aluguel, então eles já começavam a pagar a propriedade privada, mesmo nos barracos, aquilo que é pensado em favela, etc. e tal, então eles não tinham terras, e ainda por cima os trabalhos deles eram ligados aos trabalhos domésticos e que começam a valer muito menos na ideia, e aí daí nasce o que a gente é pensado como racismo estrutural no Brasil. Mas então a gente tem uma política do embranquecimento em que todos os grupos, como a ideia do Brasil era embranquecer o Brasil, todos os grupos que não eram às vezes considerados brancos fora do Brasil, no Brasil começam a ser considerados brancos, né? Como árabes, como judeus. Então, ao entrar no Brasil, a ideia de embranquecer esse país é ao contrário dos Estados Unidos, né? Que uma gota de sangue de um grupo de outra origem não te torna branco, você sai daquele grupo de brancos. No Brasil qualquer branco fenotipicamente é retirado, então a ideologia de branquitude, de embranquecimento, é um solvente étnico nesse sentido, assim, retira-se a cultura de todos esses brancos, eles são brancos porque a gente quer embranquecer o país e civilizar essa nação, é isso que é a política do embranquecimento, que faz com que a discriminação no Brasil seja, né, via fenótipo contra tudo aquilo que é chamado grupo de cor, ou pardos e pretos, né, e aí entra os indígenas e etc e tal. Então, esse é o pilar do funcionamento do racismo no Brasil, que é a ideologia, a política do embranquecimento, que tem 2 coisas, trazer brancos e a mestiçagem, e que vai se tornar na ideologia do embranquecimento, que significa, ao se tornar esse país branco, esse país ficará civilizado. Bom, para o erro deles, o gen branco não é superior. Em 2012, nós não tivemos 100% da população branca, como era o plano do Oliveira Viana desses intelectuais, porque eles não pensaram que, ao mesmo tempo, a mestiçagem, né, pode embranquecer a população negra, mas ela também enegrece a população branca. Ou seja, né, a ideia de que não há um gene superior branco que vai fazer isso. Esse é o resultado final do que foi. Mas então a gente tem aí no Brasil uma política de embranquecimento muito forte e todos os grupos se tornam branco. E aí, além da política do embranquecimento, no Brasil a gente tem aquilo que é pensado, né, como racismo estrutural. E aí eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar que dentro da sociologia ou da psicologia social, o racismo estrutural, ele é algo que vai pensar que a raça é um marcador, né? Um marcador de diferença, mas é uma diferença que gera desigualdade, né? Ser japonês é um marcador de a raça, né? Os negros é um marcador de diferença, por exemplo, ser japonês aquilo que se pensa, né? É um marcador de diferença que se pensa daquilo que é a norma, né? Porque o Brasil se estabeleceu que é brasileiro, quem ou é branco, ou é negro ou indígena. Então, se você parece asiático, você pode estar 5 gerações no Brasil e você não é considerado brasileiro, enquanto um descendente de italiano é. Então, essa é a ideia. Já pode ser um marcador de diferença, mas não gera desigualdade. Essa pessoa não tem problema de acesso à saúde, acesso à educação. Isso não quer dizer que ela não se sinta psiquicamente discriminada e que não pode ter problemas relacionados a uma discriminação das relações interpessoais, né? Mas ela não gera aquilo que é estrutural, né? Que é uma discriminação virar, né? Fazer com que as pessoas todas fiquem na classe D e E ou na classe pobre, porque os lugares de trabalho, por isso que pergunta-se no Brasil, mas isso é raça ou é classe, né? Ligado aos negros, é uma falsa pergunta, porque o racismo estrutural gera desigualdade de classe e a própria pobreza onde os negros estão inseridos no Brasil gera, né, um racismo contra essa população. Então, isso significa que é estrutural, né?
E a gente tem também um racismo que é institucional, né? Nas instituições, a estrutura de um país ela é feita de instituições, todas as instituições, né? Elas seguem a estrutura do país e o que que acontece? Por que que é estrutural? Qual é a ideia de estrutural, né? É que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista, né? Se todos os processos, por exemplo, para alguém entrar numa empresa ou para passar num concurso público, se todos os processos seguirem sem nenhuma ação antirracista, o resultado é racista, porque você vai colocar aqueles que estão mais acima na estrutura. Então, a branquitude é um lugar de vantagem estrutural numa sociedade, né, que tem racismo antinegro e anti-indígena, por exemplo, no Brasil, né? Então, é um lugar de vantagem estrutural que tanto faz a tua identificação, e aí é o lugar que pega muito para os judeus, porque eu falei que a branquitude está ligada à identidade racial, e a identidade racial do sujeito é uma identidade de grupo via fenótipo, que não é ligada às identificações, né? Vocês têm psicólogo aqui, mas a gente tem que entender que, né, as identidades de grupos estão longe de ser identificações. As identificações são os processos psíquicos ou subjetivos das pessoas com a cultura ou com aquilo que está ligado. Então, você pode ser uma pessoa que não está identificada com a branquitude. Inclusive, muitos judeus de esquerda não estão identificados com a branquitude porque, obviamente, os avós foram perseguidos, os filhos foram perseguidos. Mas como assim eu vou estar identificado com aquilo que matou a minha família, né? Que é essa ideia de uma raça superior. Mas a raça no Brasil, ela se diz via fenótipo. Então, mesmo que as identificações psíquicas estejam fora daquilo, eu posso falar como Lia, olha, eu luto contra o racismo, nananana, não quero a vantagem, não quero o privilégio. O fato é que a própria estrutura me coloca lá para cima. Então, não tem muita diferença daquilo que é pensado, que a branquitude é um lugar de vantagem estrutural numa sociedade que tem o racismo como estrutura, racismo antinegro, entre eu e aquele outro branco que está falando que sou ariano, etc e tal, e quero, né, e sou superior. A estrutura coloca os dois para cima, mesmo que as identificações sejam opostas com a branquitude, né? Então, por isso que eu digo que a identidade racial branca é um lugar de grupo e que não tem escolha, como não tem escolha para o negro, né? O negro pode não estar em nada identificado com aquilo que é a cultura negra. Ele pode falar, olha, eu estudo Kant e ouço Mozart, né? A polícia para essa pessoa e ela é discriminada. Esse mesmo lugar de desvantagem para qualquer um negro via fenótipo também dá para qualquer pessoa com fenótipo branco esse lugar de vantagem, independente daquilo que é a estrutura. E aí essa tem sido a chave que eu tenho visto que é a mais difícil, né, na luta antirracista para os brancos judeus se colocarem nesse lugar, né, de que um lugar que é o da vantagem, né, estrutural e que também é pensada, né, assim para os negros como um lugar de opressão, né? Porque é um lugar que é de dupla consciência, né? E aí o Du Bois, que eu tenho usado, né, a teoria do Winant, que é Howard Winant, foi meu orientador nos Estados Unidos, que também é um judeu que estuda raça nos Estados Unidos, e ele vai falar que esse lugar dá para ele uma condição de dupla consciência. A dupla consciência daria o seguinte: bom, eu estou aqui num lugar de privilégio, mas sei, né, nem que seja por transmissões psíquicas familiares, o que é não estar neste lugar. O que é ser assassinado por não estar no lugar de ser o branco. Então, daria uma possibilidade maior de engajamento, né? A partir do momento de você saber esses dois lugares, você sabe desse privilégio e você sabe o que não é, né? Daria, né? Ele vai falar, né, que essa dupla consciência poderia colocar os judeus mais próximos na luta antirracista, né, contra negros. Para a gente pensando, já que esse é o tema, né? Pensar judaísmo e antirracismo, e o lugar do antirracismo no Brasil. Mas eu acho que, assim, a gente pode, né, voltando sobre outra coisa que é muito fácil de pensar da branquitude e que eu acho que é um dos fatos de maior privilégio, né, além dos privilégios materiais, da vantagem ligada à terra, facilidade de habitação, acesso à saúde, educação, tudo que é o acesso aos bens públicos do país, eu acho que tem um privilégio que é um privilégio de os brancos, a partir dessa ideia de raça, se sentirem universais, né? Ou seja, e é algo que é muito fácil para a gente entender, né? Ninguém coloca, olha,
eu tenho sempre uma foto, ninguém pergunta para uma pessoa, você como branco, o que que você acha do Bush? Né? Você como branco, o que que você acha do Bolsonaro? Não sou estranho, mas as pessoas falam, você como negro, o que que você acha do Obama? Você como negro, o que que você acha da filósofa, sei lá, da Jamila? Ou seja, é que cada, né, pessoa negra nessa ideia de raça carrega a raça de todos os outros negros, para o bem e para o mal. Isso a gente entende facilmente, né? É muito difícil para um branco que não é judeu entender, mas para a gente que é judeu, a gente entende rapidamente. Toda vez que, sei lá, vai ser um ministro lá, tipo o Abraão, aquele que era. é, Tá, tem uma pergunta aqui, mas peraí, aquele que foi o ministro da Entraub. Educação. É, Vai Weintraub. entrar. O desespero de nós judeus de esquerda. Por que que a gente tem um desespero, né, quando a gente vê um sobrenome judeu, mesmo que ele não tenha judeu? Porque fala, vai sobrar pra gente, né? A gente tem esse desespero, a gente sabe o que que cada indivíduo carregar o grupo como um todo, que é a mesma coisa que acontece com os negros no Brasil. Cada indivíduo, ou seja, um negro rouba um carro, todos os negros são olhados, né, como criminosos. Inclusive, no Brasil, a gente inventou um criminoso antes do crime. Né? O criminoso antes do crime, que nem aquele exemplo que eu dei, né, no começo, são os negros na sociedade brasileira. Né? E aí, nesse sentido, é muito fácil para a gente entender como é que os brancos não têm que carregar a raça. Porque a gente também carrega, né, a gente carrega como judeus tudo que alguém fala, o banqueiro judeu, ninguém fala o banqueiro católico, né? Então isso é muito fácil para a gente entender dentro desse lugar de ser judeu, como é que acontece com os negros e como que isso no psiquismo, né, o tempo todo ele é um trabalho árduo para os negros, que é tentar virar um sujeito, que o grupo não venha antes dele como sujeito, né, pensando nessa identificação. Enfim, é, quanto tempo eu tenho para falar antes da gente abrir? Porque eu acho legal ficar fazendo perguntas, acho mais legal ficar pergunta e resposta do que eu ficar fazendo uma fala sozinha, assim. Lilian, o que que você acha? Lia, Hum, normalmente o que a gente combina é de 30 a 40 minutos, mas eu acho que você pode se sentir à vontade. Se você acha que já tem tá. esse espaço da gente abrir para as pessoas fazerem perguntas ou colocações, a gente abre. Não... Se você quiser, enfim, veja, Tá, eu só vou fazer então, eu vou fazer um fechamento, assim, do que é, combinado. né, a branquitude. Então, a branquitude é esse lugar de privilégio simbólico e material, e os maiores privilégios, né, da branquitude é que a raça dela não se torne algo, né, o branco nunca é visto como pertencente ao grupo de brancos, ou seja, um indivíduo branco, sei lá, ele não carrega, né, esse, esse, esse peso, né? Que o sujeito vem antes. E eu acho que o maior e principal, né, característica da branquitude é como ela é associada à ideia de mérito. E isso é muito forte, né? Porque as pessoas, né, chegam a lugares e se posicionam num lugar de poder político, econômico, né, de vantagem, e todo esse lugar em que os brancos ocupam é visto como conquista individual. Né? Se eu perguntar para os meus 50 colegas de departamento da psicologia, na onde eu estou, onde tem 51 professores e tem um negro, o que que você fez para entrar aqui? Né? O que que você fez para chegar neste lugar? Todas as pessoas vão responder: eu estudei, né? E fiz uma tese brilhante, estudei muito para o concurso e passei. É difícil que as pessoas respondam, eu estou aqui porque eu sou branco, né? E a verdade é que as pessoas estão ali porque são brancas e isso não significa que elas não estudaram, né? Mas significa que isso tem a ver com uma conquista, né? De uma posição de vantagem estrutural que é pertença racial, ou seja, as pessoas brancas estão onde estão na sociedade brasileira pela pertença racial branca. Só que elas acabam enxergando que todos os lugares em que ocupam está ligado exatamente a uma conquista individual. É difícil vocês imaginarem que dentro de uma empresa que só tem brancos, eu perguntar para essas pessoas por que vocês estão aqui, que alguém vai responder porque eu sou branco. As pessoas vão falar porque eu estudei marketing, porque eu estudei RH, porque eu fiz muito esforço, etc e tal. Então, a branquitude no Brasil ela é completamente ligada à ideologia de mérito. Enquanto para os negros, eu fui aprovar as cotas para negros na semana passada no meu programa de pós-graduação aqui na psicologia, né? Então eu coloquei a pauta das cotas, etc e tal.
Gente, todo mundo acha que essas pessoas que vão passar por cotas não vão passar por processos seletivos. Eles acham que as pessoas vão entrar, sendo que elas vão ter que escrever um projeto, elas vão ter que fazer uma prova, elas vão ter que passar na prova e elas vão entrar. É só reserva de vaga. Só que a ideia de que, bom, qualquer ocupação dos negros, a pessoa está lá pelo grupo, não é uma conquista individual dela, ela está lá porque é uma cota para negros. Então, assim, a conquista, né, individual de uma pessoa negra é sempre vista como do grupo como um todo. Ela está sempre carregando um grupo, né? E acho que um exemplo muito forte disso para mim foi uma vez que eu estava conversando com uma colega, também professora universitária, e ela me disse: "Ai, Lia, não sei como você consegue trabalhar, todos os seus alunos são negros, né? Você trabalha com esse tema, eu não sei como você consegue, sendo branca, trabalhar com isso. Não é uma tensão racial o tempo todo?" Eu tive um aluno negro nesse semestre, e era uma tensão racial o tempo todo, porque ele reclamava que os meus referenciais eram eurocentrados, né? Que os meus referenciais... que eu não colocava assuntos negros, que a epistemologia não era o que ele queria, e que eu estava escolhendo aquilo porque eu era branca, sempre uma coisa tensa e tal. Aí eu perguntei para essa minha colega: "Mas quantos alunos brancos você teve problema de tensão por outros motivos?" Aí ela começou: a Fernanda, a Joana, a Maria, sei lá, nos 20 anos dela de pós-graduação, ela teve problema com, sei lá, 50 alunos brancos. E aquelas pessoas, alunos brancos, eram João, a Maria, a Fernanda, a Vicky, nunca eram porque eram brancos. Né? Ela nunca pensou, não vou mais pegar alunos brancos porque eu tive problema de tensão com um aluno branco. Agora, o problema de tensão com um aluno negro vira, não vou mais pegar alunos negros. Mesmo que todos os outros, a gente vê isso muito nas universidades, né? Os militantes negros, de, sei lá, cada 20 negros, um é da militância, todos o resto não é. Né? Então, o aluno negro, né? Então ele sempre está carregando a raça, coisa que a gente entende rápido, né? Quem é judeu. Então, acho que essa situação que é cada branco, né, carrega a si próprio e acha que as conquistas individuais, que são vantagem estrutural, são mérito pessoal, eu acho que é a maior chave para a gente tentar entender a branquitude e como que desmantelar ela, né? E, enfim, eu acho que eu vou abrir aqui para perguntar, a gente pode comentar também os últimos casos da branquitude ressentida no Brasil hoje em dia, que está na Folha de São Paulo aí, no último do Contar do Galigares, nos últimos textos que estão rodando assim no debate público, que dá para falar muito de branquitude também. Eu vou abrir aqui um pouco e para a gente pensar também que é um lugar, né, nos Estados Unidos, se a gente for pensar, os Estados Unidos, eles fizeram uma organização, né, Jews for Black Lives Matter, não, judeus por, né, antirracistas, e que talvez, né, para nós judeus mais de esquerda, progressista, seria algo legal de organizar, né? E a branquitude, do jeito que ela é formada no Brasil, é algo que traz para os judeus um lugar que a gente não quer. A gente não queria carregar esse peso de ser branco, já que em outros lugares nós não éramos. Mas a forma que a ideologia racial funciona no Brasil, se aparecer um branco de Marte, que não tem absolutamente em nada a ver, né, com a escravização, com todos os processos de exploração e enriquecimento dos brancos em relação, né, à expropriação da população negra, ele também vai ter privilégio, mesmo que ele venha de Marte. Né? Outro dia eu perguntei, né, para um professor eu estava fazendo uma entrevista, o que sobraria, né, da branquitude se não fosse o racismo? Por que tem eu, né, eu me pareço historicamente ou de destino, né, com um descendente de português que ganhou lucros e tem terras e ainda tem o agronegócio hoje em dia em cima da escravidão. Né? Por que eu tenho essa mesma herança? Porque eu tenho a herança simbólica do que significa ser branco no Brasil. Né? Então, ao mesmo tempo que o racismo ele é ruim para todos os negros, ele também aprisiona diferentes brancos na mesma faixa que é a faixa do racismo. A ideia é lutar contra o racismo, porque vai liberar os negros, né, dessa faixa e também os brancos desse lugar de carregar todos os mesmos significados, né, que é esse significado do opressor. Termino por aqui. Gente, legal. A gente vai começar agora com as primeiras questões. Eu lembro a vocês que a gente tem essa tentativa de fazer que as nossas questões sejam pontuais, ou sejam mais diretas, para a gente poder dar espaço para várias pessoas fazerem contribuições também. Suzana está organizando, acho que já tem uma primeira rodada, né, gente? A gente tem feito inscrição pelo chat, e aí a Suzana organiza, a gente faz grupos de 3.
Isso, a primeira é a Rebeca. Rebeca, você quer que eu leia a tua pergunta ou você prefere falar? Eu acho que eu vou perguntar direto, porque para escrever eu estava ouvindo e acho que eu não fui muito clara. Quando Lia, você deu aquela informação que naquele processo ideológico de branquear o país, os judeus, num determinado momento, entravam na categoria de branco bom para vir e, num determinado momento, entravam na categoria de branco não bom para vir. E aí eu fiquei muito interessada, na medida que eu quero me aprofundar mais, né, nesse tema e, portanto, ter mais referências. Você pode ou falar um pouco mais desse momento, ou se não fizer parte da sua intenção hoje, me dar alguma referência para eu aprofundar esta informação, né, com dados de quando, de que maneira que isso foi explicitado, porque assim, embora o tema me interesse muito e as palavras que você falou é como que tivesse dado um jeito na minha angústia de décadas, né, na minha discussão comigo mesma sobre o tema, mesmo tendo bons interlocutores negros, né, dentro da minha profissão, a gente se ocupa dessa questão, é sempre um desconforto, onde eu fico, inclusive, raivosa quando, numa discussão, quando tem outros brancos e eles começam a falar, então, da culpa deles e de como eles se sentem, eu me sinto totalmente desapropriada da minha identidade, né? Quer dizer, eu fico com raiva, porque, assim, se alguém olha para mim e diz que eu sou branca, eu digo, tá bom, então, informa isso para Hitler, certo? Vai dizer para Hitler que eu sou branca e que está contido na sua fala, né, como você explicita e articula, que nos tira desse lugar meramente emocional, dessa revolta. E aí, mais do que nunca, eu me sinto totalmente identificada com a questão negra, entendeu? Esse ato disruptor que aconteceu com você, de ser presa junto com um negro, como se fossem assaltantes, eu pensei que eu fosse começar a chorar na sua fala aqui, na tela. Então, em termos históricos, eu gostaria de ter mais e mais informação. Se você me der... e esse pedaço, né, do momento em que no Brasil o negro passou por essa, o branco, o judeu passou por essa triagem, não, você não é bom. Eu queria saber mais sobre isso. Uhum. Vamos seguir agora para o Gabriel Nenstein e depois a gente segue com a Sônia. Aí a gente fecha a primeira rodada, você responde, Thalia. Oi, Elia. Obrigado pela apresentação, viu? Uhum. Eu tenho pensado, eu acho que essa constatação que você trouxe no começo do Sartre, né, de que nós somos judeus a partir do olhar do outro, ela tem suas implicações, né? Ela traz, eu acho que tanto o olhar do antissemita, como algo que eu reconheço que é o olhar do filosemita, não judeu. Então, no caso do evangélico, eu acho que a visão que o evangélico tem do judeu é uma visão racial, porque eles não olham para a gente como um produto cultural, um povo com uma história diaspórica, uma história literária profunda, e sim como um povo escolhido, né? Essa própria noção de ser escolhido, eu acho que é uma questão racial muito forte. E aí eu entro em eu tenho muita dificuldade em entender o judaísmo como raça. Eu acho que tá sempre, quando a gente traz isso, ele sempre se refere ao do outro, não ao nosso próprio olhar interno. E aí eu pergunto, assim, como você entende essa questão, se o judaísmo é uma raça ou não, e se a luta antissemita é uma luta antirracista? Essas são as perguntas. Uhum. Sônia?
Oi, gente, bom dia. Queria agradecer aí a Lia e o pessoal da Casa do Povo. É a primeira vez que eu tô aqui e tô entendendo ainda o que que é, mas eu gosto da ideia da gente construir encontros periódicos para falar sobre branquitude judaica. Eu acho que é uma coisa que não se esgota aqui nesse espaço e me coloco aí à disposição e quero construir alguma coisa se for esse o caminho. A minha dúvida, eu queria que a Lia falasse um pouco sobre a questão Mizrahi. Eu sinto que, pelo menos nas instituições que eu participei no Rio, não é um assunto que a gente fala muito, mas eu sinto que está atravessado aí por racismos. Talvez a gente não falar seja uma invisibilização, não sei, mas eu sinto que é uma coisa que a gente nem fala sobre, assim. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso no Brasil, sobre essas questões do Ashkenazi, Mizrahi, desses judeus. Bom, vamos lá. Rebeca, qual é a tua profissão, Rebeca, que você falou? Você não falou. Eu sou psicoterapeuta. Ah, Eu trabalho com psicoterapeuta. clínica. Uhum. Bom, eu entendo exatamente esse lugar, né, que você falou, no sentido de que a gente não quer carregar a peste de ser branco, né? Mas a gente é no Brasil. E aí esse é o problema, né? Mas vamos lá. Eu sei que historicamente, né, os judeus eles foram, né, várias vezes questionados e, obviamente, quando começa a política de embranquecimento do país, os judeus eram super negativos a entrar no Brasil. Eles não eram bem vistos, inclusive foi proibido alguns navios, né, que chegaram aqui de entrar, né? E após um tempo, no meio, na época do Getúlio mesmo, né, que era uma parte ainda da imigração, os judeus não eram benquistos. E aí eles depois, na mesmo Getúlio, ele muda de ideia. Eu não sou uma historiadora dessa questão, eu só passei por cima e agora eu ia até aqui atrás. E eu botei aqui o link do livro, né, que é o Thomas Skidmore, Preto no Branco, que ele tem os materiais e ele tem ali os textos, como se pensavam, tipo, o que se falava de cada grupo. É bem interessante de ler, por exemplo, que os japoneses eram suicidas, né? Qualquer arbitrariedade, assim. Agora, Gabriel, então, para os judeus nunca foi uma raça, né? Mas é aí que é a questão da branquitude, né? Os negros, para os negros, também nunca foram uma raça. Inclusive, eles são grupos étnicos muito diversos, né? Se você for para a África, é tipo GG, Nagoya, Yorubá, e aí, tipo, dentro do Senegal tem os Fulanis, tem o Wolof, eles são grupos super diversos, com culturas muito diferentes, assim como os indígenas no Brasil são 365 povos com 365 línguas e culturas muito diferentes, desde os coletores até caçadores, etc. Quem tem o poder de racializar? E aí é isso o maior poder da branquitude. Quem racializa e quem racializou os outros foram sempre os brancos europeus, né? E aí esse é o processo do olhar externo do poder. O maior poder que existe no mundo é o poder de classificar os outros, né? Vamos supor, os guaranis, né, chamam os brancos que chegaram no Brasil, colonizadores, e eu acho muito legal o olhar indígena sobre o homem branco, porque para eles não é um fenótipo, é um modo de ser no mundo. Então, assim, se você é branco, de pele clara, mas você não tem um modo de ser colonizador, para ele não é o branco. Então, o branco, né, é muito aquilo que é o colonizador. E aí, o homem branco para os indígenas, né? Eles chamam os homens brancos colonizadores de Juruá. Há 500 anos eles chamam essas pessoas de Juruá. Ou seja, eles têm uma classificação sobre o branco. Eles têm poder de que a gente saiba que a gente é Juruá, quer dizer lá, que os colonizadores saibam que são Juruá. Os colonizadores já sofreram porque são Juruá, né? Algum branco já foi assassinado porque é Juruá? Não, né? Então não é a classificação a questão. A classificação ela é só uma classificação. A raça, no fundo, né? A ideia de raça, no fundo, se eu tivesse que traduzir rapidamente, o que é raça? É uma forma de dar, né, significado às relações de poder que já existem. A colonização já existia, né? Já se tinha uma colonização sobre os povos africanos, né? Já tinha um preconceito contra os judeus na Europa de 2000 anos, que era de várias formas, primeiro religioso, etc e tal, e depois a raça veio. Só que quem tem poder de classificar os outros como raça foram quem tinha o poder econômico político, né? E depois, posteriormente, né, como é que isso se produz em poder de produzir subjetividade, que é o maior fator, né, de discriminação, que é como se produz a subjetividade, né?
Então, eu acho que assim, os judeus não são raça, mas nenhum grupo é raça. Não existe raça. Então, assim, os judeus são raças quando eles estão na Europa e são classificados pelos outros, que têm poder de classificar, né? Então, depende, né, de como que esse olhar externo produz os judeus e qual é o lugar de poder que esse grupo que está classificando tem, né? E aí eu acho muito interessante a gente pensar sobre os evangélicos, que teve também, né? E aí a gente tem que pensar o que a gente faz internamente como grupo, muitas alianças de judeus norte-americanos, de grupo de poder, que gostavam, né, desse olhar é, maravilhado, né, dos evangélicos para os judeus, né? Muito apoio e tal. Então teve uma direita judaica que se apropriou disso de uma forma que, na verdade, e como a gente é um grupo que, no fim das contas, não é visto como raça, mas é racializado, assim, a gente tem o mesmo processo de racialização que os grupos que são racializados, que é cada judeu carrega o grupo como um todo, né? No final das contas, o que essa opção de ter gostado disso, de não ter negado o apoio evangélico, sobrou pra gente, sobrou esse lugar também, né? Mas eu acho que é algo que eu não sei muito falar, eu só sei, né, sentir nesse sentido, porque eu não fiz um estudo, assim, mas eu sei que teve muito interesse. E o que a gente, né, tem que fazer é desmistificar esse Israel evangélico para todo mundo, né? Mas a gente também é um grupo racializado, que a gente também fica sendo nós que a gente que tem que responder por um processo que não é nosso, né? Que é um processo dos evangélicos católicos, né? Assim como os negros têm que responder pelo racismo que é dos brancos, né? Então, por isso que esse duplo lugar, alguém perguntou do duplo lugar, é muito complexo, mas também é muito fácil para a gente uma racismo, de fato, se a gente se apropriar disso como uma luta nossa, né? De alguém que já esteve nesse lugar em outro lugar do globo, mas não está nesse lugar aqui no Brasil. Isso não quer dizer que não tem um antissemitismo, mas o antissemitismo no Brasil não produz, né, assassinato, não produz absolutamente nada, né, que a gente possa morrer assim como os negros, né, dessa forma. Não estou desmerecendo o antissemitismo, mas assim é uma diferença muito grande do que é o racismo antinegro no país, né? Que se assemelha quase a uma posição de que está em guerra, né? Morrem negros no Brasil. Quando acabar a palestra, quando a gente acabar de conversar aqui, vai ter morrido, sei lá, 30 jovens. É 73 jovens negros por dia, né? É um absurdo. É um absurdo. É um número assim, todo dia cai um avião de negros jovens, né? No Brasil. É algo assim que é muito urgente. Só que tem algo bem psicológico, quem é psicoterapeuta e psicológico, os grupos que têm uma ferida narcísica, né? Se a gente for pensar, e nós judeus temos, né? É muito difícil de conseguir sair da própria ferida e olhar o outro, porque a gente está curando uma ferida, né? Muito forte, né? Acho que foi o texto do Daniel, foi um texto do Daniel que ele fala que o campo de concentração não é a escola de direitos humanos. É o Daniel ou o Gabriel? O Daniel que está aí, não sei se ele ouviu. Não é a escola Não, de sou eu, direitos. vi sim. Hã? É o meu, não do. É o teu texto, né? Que eu Meu, sempre não lembro. do meu irmão. Ah, é do teu irmão, né? Que escola de Não, direito. meu. Ah, tá. Então estava certo. Eu achava que era teu, Daniel. Por que que eu confundi? Não, né? Que o campo de concentração não é a escola de direitos humanos. Então, se a pessoa está numa ferida daquela narcísica, que acontece muito quando a gente vai conversar com, sei lá, os judeus de direitas, que acham que a gente está sendo perseguido, que o antissemitismo contra Israel é um problema muito grande nas esquerdas e que etc e tal, a pessoa não consegue enxergar, né, esse lugar do outro, né? E a minha irmã tem uma teoria que eu acho bem boa, assim, mas é uma teoria psicológica. Assim, ela fala que o judeu ele acaba se aproximando de qualquer grupo que ama ele. Então, o evangélico ama ele, né? Tipo, então tá tudo bem, a gente gosta desse grupo porque eles nos amam. O Bolsonaro falou bem da gente, então a gente vai atrás porque alguém nos ama, entendeu? Tipo, mais ou menos nesse lugar aí. Mas isso aí não é só especulação, né? Eu não tenho nenhum estudo muito sobre isso. E a Sônia, eu não consigo te responder porque eu sei muito pouco sobre essas discussões internas, né, dos judeus. Eu sou como o meu mestrado, uma judia que foi criada fora da comunidade, sem judaísmo, entendeu? Então eu sei bem pouco. Vamos lá, tem mais. Vamos seguir para a próxima rodada. Agora é a Heloísa Pait.
Oi, Lia, tudo bem? Obrigada pela palestra. Acho que foi muito. Acho que você falou de um jeito muito sucinto dessas questões identitárias que estão tão no debate público agora. Eu vou fazer um questionamento aqui. O que eu senti é que o que ancora a tua fala é uma ideia de raça baseada em fenótipo, que você vai resgatar as origens lá no pessoal do embranquecimento e tal. Mas essas noções, elas não são fixas no tempo. E pode ser que a gente esteja vendo agora um questionamento dessas noções. Ou pode ser que elas nunca tenham sido tão firmes no pensamento brasileiro como você está mostrando. É uma ideia, mas não é uma verdade absoluta. A noção desse racismo fenotípico que você trouxe. E se isso que eu estou falando é verdade, se essas questões são contestáveis, se essas noções são contestáveis, então por quê? E aí mais uma vez, eu me refiro ao Einstein, que eu acho que a gente acaba tendo um diálogo, né, Einstein? Mesmo quando a gente não está se vendo tanto, tem um diálogo. Por que nós, judeus, devemos abrir mão de uma forma de ver a identidade complexa, plural, não racializada, extremamente interessante? Por que a gente teria que abrir mão dessa noção, quando essa noção pode até estar ajudando no debate público, para entrar numa noção que é empobrecedora, que é a noção do ou você está se ferrando ou você tem privilégio. Você não é um sujeito individual, você não tem o mérito, você está dentro do teu destino, seja como A ou seja como B. Quer dizer, por quê? Em que sentido, pensando pragmaticamente, no sentido do pragmatismo americano, a quem ajuda a gente, e também no sentido político, porque você falou, por que os judeus não estão tão engajados? Bom, claro, se a gente é chamado de branquitude ressentida, não é um convite muito agradável, mas em que sentido a gente seria mais ativo, abrindo mão da complexidade da identidade judaica, em que sentido a gente seria mais ativo adotando essa identidade pobre da branquitude? Agora a Ruth Klotzel. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer também. Eu estou me sentindo num lugar confortada, assim, porque eu sinto como judia, e judia não judia, eu não conheço nada de judaísmo praticamente, mas eu sou completamente judia, de pai e mãe, os dois imigrantes. Eu sou a primeira geração brasileira, meu pai veio pequenininho em 29 por causa da crise, mas a minha mãe foi uma refugiada mesmo do nazismo, né? E muito curiosamente, e sempre achei muito interessante que ela sempre se recusou a estar em lugares só de judeus, a ir para hebraica, a frequentar hebraica, CIP, etc. Mas ela sempre abraçou a identidade judaica muito fortemente, apesar da não religião e apesar de não querer se congregar num grupo de judeus, porque ela achava que isso era discriminatório. E também foi construída essa complexidade de identidade, que é justamente o que eu faço, que me faz sentir confortada no meio dessa discussão, que eu não faço parte desse ambiente de estudo, né? Eu sou completamente de outra área, mas também porque vivemos uma outra situação muito marcante para mim, nesse sentido, que foi porque nós fomos morar nos Estados Unidos em 64, 65, e justamente em Chicago, onde tinha conflitos raciais muito fortes. Eu lembro da minha mãe chorando muito. Por exemplo, um dia ela foi entrar falar com uma diretora de escola, faltava achar escola para mim. E ela teve uma conversa muito boa, mas ela voltou para o carro chorando e nunca me contou. Foi me contar quando eu era mais velha, que é porque a diretora negra falou para ela: olha, minha senhora,
eu sinto muito, eu gostei muito da senhora, mas essa escola é de negros. Então, esse conflito sempre existiu na minha família. E também eu sempre percebi que, mesmo não sabendo nada de judaísmo e não participando desse ambiente, eu sempre me senti acolhida por judeus em qualquer país do mundo que eu fui. Que olhavam o meu nome, a pessoa era judia, eu percebia que eu era acolhida. Então, esse conflito permeia a minha vida e também uma questão de identidade em relação a ser brasileira. Eu sempre me senti buscando o meu lugar, né? Até agora, eu, às vezes, sinto essa falta de clareza sobre este lugar que a gente ocupa, né? Mas ainda agora me veio, nessa conversa toda, a polêmica da Lilia Schwartz com a Beyoncé, também, que é bastante complexa aquela história, né? E o lugar de fala, etc. e tal. Então, eu só quis fazer uma colocação e também sobre o quanto que essa conversa achou importante e também eu gostaria de participar mais, e também sobre essa questão pontual da Lilia Schwartz ali, que ela recuou e falou, espera aí, fiz burrada, não é nada disso, peço desculpas, né? E que isso não mudou em nada, ela foi cancelada, né, praticamente, é o termo que usaram, né? Então, essa é uma outra questão. Só isso. Obrigada. Obrigada, Ruth. A Eliette Weitzman. Eu achei que você ia ler a minha pergunta, mas então eu falo. É para falar? Se você preferir, eu posso ler, Eliette. Eu posso ler aqui. Eu posso falar porque eu estava sem câmera, minha câmera está caída. Eu até acho que ela já respondeu alguma coisa, mas minha pergunta era... Ai, perdi aqui. Sobre a dupla consciência, você citou um autor americano, que eu não peguei o nome. Como eu tenho estudado muito sobre antissemitismo, inclusive estou organizando um livro, e eu senti exatamente nessa organização, e já há anos, né, aquilo que você diz, o judeu, às vezes, a gente não pode generalizar, mas ele tem, às vezes, essa tendência a gostar de quem gosta dele. Ah, gostou de mim, me elogiou a questão dos evangélicos e tal. Agora, tem a diferença entre a esquerda e a direita. Por exemplo, eu estava naquele protesto lá na Porta da Hebraica, mas aquilo, contra o Bolsonaro, o dia que ele falou, mas aquilo acabou que o protesto se diluiu pela opinião pública, porque o que ficou marcado foi toda vez que aparece isso na mídia, os judeus que estavam a favor do Bolsonaro na Hebraica. Isso aí virou um lugar comum, ficou na memória da mídia, apesar do protesto. Bom, então a dupla consciência, né, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, se possível, e a coisa dos judeus nos Estados Unidos, eu me lembro da marcha do Luther King, lá em Selma, que o Rabino participou, o Heschel, enfim, que tinha uma militância judaica que participava ativamente do movimento negro, antes do antissemitismo de alguns grupos negros mais radicais. E aqui é como se o judeu, a maioria, mesmo de esquerda, que foi o meio que eu frequento, esse assunto não interessava em absoluto. Tanto que nesse livro sobre antissemitismo, eu senti falta disso. Falei, epa, a gente tem que falar nisso. Porque não é possível que nós, sofrendo preconceito eventual, não violento, estejamos de costas para o grande drama, né, a tragédia do racismo. É isso. Eu queria que se você tivesse alguma, não é solução, mas assim, será que tem alguma centelha de militância ou de participação maior dos judeus brasileiros da parte dos judeus de esquerda, obviamente, porque os outros nem adianta falar, né? Obrigada, Eliette. A Ruth queria só complementar alguma coisinha e a gente já passa a palavra para a Lina. Eu queria complementar, que talvez não tenha ficado claro, justamente a falta de querer se juntar a grupos só de judeus fazia parte de uma necessidade. A minha mãe participou muito, meu pai também, de movimentos negros nos Estados Unidos, né, de apoio aos movimentos negros, e aqui no Brasil, movimento de anistia, enfim, a minha família sempre foi muito engajada politicamente. E é engraçado que hoje cedo eu estava falando com uma amiga judia e ela falou,
é impressionante ver judeus racistas, e a gente está vendo muito judeu racista, né? Então é uma coisa perturbadora e é difícil de entender esse fenômeno, porque o ambiente que eu vivo, que é esse, parecido com esse nosso, que é de judeu de esquerda, completamente antirracista. Essa é uma questão, acho, bastante forte para a gente tratar também, difícil de entender, né? Vou responder primeiro a Heloísa. Eu acho que é um campo em disputa. Oi? Alô? Vocês estão me ouvindo? Não, desculpa, Tami. Vocês estão me ouvindo? Deu um pequeno Não? delay só. Tá. E eu concordo com a Heloísa que eu acho completamente... Eu só estudo raça porque eu odeio raça. Acho ela aprisionante. Acho a coisa mais aprisionante das... Inclusive, a ideia de branquitude, ela é horrorosa, né, no sentido que coloca todos os brancos, que não tem uma coisa nada a ver com a outra, dentro do mesmo grupo, né? E eu acho que é uma coisa que a gente pode... É uma disputa que está em debate, né? É um campo que está em luta, né? E que pode ser reconstruído, a gente pode pensar. Agora, a história muito dos judeus no Brasil é de uma identificação com a branquitude, né? Uma identificação com esse lugar, né? Com esse lugar de ser considerado branco e não estar no grupo, tem essa história também. Agora, é um campo em disputa, ao mesmo tempo já respondendo, né, a Ruth e a Eliette, assim... Por mais que os judeus não estejam engajados, quase todos os brancos que estudaram racismo no Brasil são judeus. Se a gente for ver aí Rasenbalg, a Raquel Gerger junto com a Beatriz Nascimento no Ori, na história dos direitos civis nos Estados Unidos também, há uma parceria e há uma aliança bastante forte, a Fulvio Rosenberg, né? Então, muitos dos judeus que lutaram a favor das cotas, também no Brasil, né, são brancos judeus e tal. O que mostra, como a Heloísa falou, uma complexidade e que a gente não gostaria que essa complexidade desaparecesse, né? Agora, não gostar e não estar identificado com essa complexidade também é algo que a gente pode estar no debate. Agora, infelizmente, a partir do tipo do racismo que se formou no Brasil, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente está no embate, né? Eu, por exemplo, estou no embate para que, né, essa identificação de brancos todos como lugar de vantagem não seja, né, algo que coloque toda a subjetividade e as diferenças internas no mesmo grupo. Mas isso só vai acontecer quando acabar a forma de racismo no Brasil, né? E aí, esse é um dos motivos que eu acho que a gente tem que lutar mais ainda, né, contra o racismo antinegro no Brasil. Porque a forma que se construiu e a forma que ela está nessa realidade faz com que, mesmo que a gente não tenha nenhuma identificação com isso, a polícia não para a gente, faz revista, né? Então, a gente está nesse lugar que você falou que é empobrecedor, né, que é o lugar do privilégio, de vantagem, a gente está nisso, naquilo que é pensado como estrutura. E não como identificação psíquica, cultural, antropológica, mas dentro da estrutura a gente está. Então, admitir que a gente está dentro dessa estrutura e que a gente pode, sim, né, nesse sentido, estar num campo de disputa, a partir de escrever textos, colocar, recolocar, né, escrever, olha, não é esse o lugar que nós queremos, mas, ao mesmo tempo, admitir que, apesar de não ser esse lugar que nós queremos, né, para pensar como é que se desmantela a branquitude, tem que entender que realmente, de fato, a gente está colocada nesse lugar, mesmo que a gente não queira, né? Então, é esse o paradoxo, né? Como é que você luta? O Fanon, ele reconstrói em Peles Negras, Máscaras Brancas, né, a ideia de raça durante 100 páginas, para nas últimas 3 páginas, né, ele explodir a ideia de raça. A ideia é que é o seguinte, há um veneno, né, e esse veneno precisa de uma vacina. Como é que os negros poderiam lutar por direitos no Brasil? Qual é a única coisa que unifica um negro quilombola do interior, né, de Minas Gerais e um, né, da periferia de São Paulo que está lá, está no meio dos brancos, estuda na USP? Qual é a única unificação que olha para ele? Aí sim a ideia do Sartre, né? Não, talvez culturalmente não há nada, pode ser um evangélico, outro do candomblé. A única coisa que unifica é esse olhar externo que o coloca e o reduz esse sujeito como negro, né? Então, se a gente não faz uma luta, né, antirracista muito forte em que a ideia de raça seja apropriada para que os negros lutem por direitos, né, e que possa depois explodir, não adianta nada a gente explodir com a ideia de raça e o racismo está aí, porque a raça ela é filha do racismo, né? Ela não é a mãe.
né? Se ela fosse a mãe do racismo, a gente podia explodir com ela, de repente parava o racismo, né? Só que primeiro houve essa dominação de negros e indígenas na história do colonialismo brasileiro, por isso que a raça aparece como uma forma de significar as relações de poder que estão aqui nesse país, né? Que é diferente do que estava na Europa. Ela é uma forma de significar as relações de poder que já estavam aí. Então, se a gente destrói as relações de poder, a raça não vale nada, né? Então, é o racismo que tem que ser explodido nesse sentido. E aí é esse o paradoxo, né? Um campo de disputa e talvez a gente não tenha que abrir mão, né? Você perguntou por que a gente tem que abrir mão? Talvez a gente não tenha que abrir mão, mas a gente tem que perceber que esse sistema em que a gente caiu, no que é o Brasil, e que essa política de embranquecimento e a forma que a ideologia funciona, coloca a gente nesse lugar. Esse é um lugar externo. Quer dizer que a gente internamente queira, acho que é esse o lugar, né? E que realmente, eu só estudo raça porque eu acho ela uma miséria humana. Eu não estudo raça porque eu gosto dela. Acho ela uma miséria que produz subjetividades mil, diferenças mil, em uma redução. Heloísa, bom, agora é a Ruth. Sobre a Lília. Eu não sei exatamente o que você me perguntou. E a Lília tem uma importância muito grande, né, de alianças com o movimento negro. Eu acho fundamental, né, pensar isso. Inclusive, ela está lá na curadoria, né, ela trabalha com Hélio, que tem pensado Bienal Negra, etc. e tal. Agora, uma pessoa que estudou a escravidão, a gente pode até pensar, né, uma pessoa que estudou a escravidão, mesmo que ela não queira dizer, mesmo que foi ironia, ela pode não está identificada, é branca, né? No olhar do Brasil, que é esse olhar do fenótipo, como que se constrói no Brasil, é branca. Fala para uma mulher negra, né? Saia da sala de estar, saia da sala de jantar. Não tem. É como, sei lá, o Deus volte para o campo de concentração, entendeu? Porque sai duas mulheres, né? Há 500 anos os negros não entraram na sala de estar, não entraram na sala de jantar. Quando uma pessoa entra na sala, assim, sei lá, foram 500 anos para colocar o quê? Três mulheres negras numa sala de jantar, né? Então, a fala, simbolicamente, saia da sala de estar, saia da sala de jantar e volte para a realidade, saiu dentro dos movimentos, claro, como um lugar, tipo assim, como assim manda uma negra sair da sala de estar? E aí todo o resto do artigo e todo o resto foi esvaziado. Mas a gente pode muito bem entender que, sei lá, simbolicamente é a mesma coisa que a gente ouviu volte para o campo de concentração, entendeu? É isso que está naquela frase no final. Então ela não teve, talvez ela errou, ela não teve a sensibilidade, mas até aí, depois que a população negra vê uma pessoa, é esse o olhar, né? Porque a raça realmente reduz. A raça ela completamente reduz para quem olha. É esse lugar que olharam uma branca falando para uma negra sair da sala de jantar. É assim que se olha no Brasil. Né? E talvez a Heloísa esteja certa, assim, de tipo que a gente está num campo de disputa, de tipo que a gente não seja reduzido a brancos, que é uma miséria. É o meu texto na Folha, eu respondi para ela, não sei se você viu. Eu respondi, Ruth, sobre o debate na Folha, saiu na Ilustríssima também, que os brancos, ao serem reduzidos por brancos, só que só tem uma forma, né? Que a gente tem que lutar muito contra o racismo, porque senão a própria ideia de raça também vai aprisionar o branco, né? A partir que ela aprisiona um grupo, ela aprisiona o outro, né? Nesse sentido. Enfim... a minha opinião é que ela foi bem insensível. Para alguém que estudou escravidão, mandar uma pessoa negra, não importa o significado, o simbolismo de mandar uma pessoa negra sair da sala de estar, você pode ter escrito todo o resto, não sei o que. Quando chega isso no ouvido, já você não consegue mais ouvir mais nada. A gente tem que entender que quando a pessoa sofre discriminação, qualquer coisa que remete àquilo, ela não lê mais o resto do artigo. Então, esse olhar, né, que muitas das pessoas falaram, olha, mas ela escreveu outras coisas antes, ela não sei o que antes. É tudo reduzido a esse lugar, entendeu? Tipo, volte, a analogia volte para o campo de concentração, volte para a senzala, entendeu? Volte.
né? É isso que apareceu, né? Conversando com meus colegas negros, todos eles esqueceram todo o resto do texto. E é óbvio que esquece, né? Com esse final. Enfim. A Eliette, eu acho que eu já... Quem foi a Eliette ou foi? Foi a Eliette que me perguntou da dupla consciência? Foi? Foi, né? Eu já me perdi, desculpa, eu não anotei direitinho. Então, eu vou colocar aqui quem escreve, ó. A primeira pessoa a conceituar é o Du Bois, que é um dos estudiosos de raça, né? Dupla consciência. E depois esse meu orientador... Depois qualquer coisa você me escreve. Vai pensar dupla, Howard Winant vai pensar a dupla consciência para pensar também como é que poderia os brancos estarem na luta antirracista. Essa dupla consciência é saber, e exatamente é isso que a Heloísa perguntou, saber que na identidade de grupo você é olhado por causa da estrutura de uma forma, mas a tua identificação não está ali, né? A tua identificação está fora dali. E aí, né, isso é bem, né, a diferença entre identidade de grupo, que tem a ver com o lugar da estrutura social que você está, e as identificações têm a ver com as identificações culturais, psíquicas e histórias familiares, né? Podemos seguir para a próxima? Acho que sim. Opa, escrevi dupla consciência errada aqui. Então, Horácio Sendat. Tá mudo, Horácio? Horácio, precisa desmutar. Assim é difícil. Desculpe a nossa falha, hein? Na verdade, eu tenho um comentário que tem a ver com o que você tem falado. Esse comentário você pode comentar alguma coisa a respeito ou não. O que eu disse é, um judeu, ele pode se disfarçar como não judeu. O negro ou um oriental não podem se disfarçar. Se você quiser e puder, comente sobre isso. Uhum. Suzana? Perfeito. Eu não sou prolixo, eu sou falador. Obrigada, Horácio. Samuel. Oi. Samuel, o negro. Samuel, aparece aí pra gente. Eu não tenho imagem, então eu sou o negro. Aqui entendi. O Samuel está em preto aqui. Tá? Duas coisas. Primeiro, a Rebeca, está distraída, Rebeca? Rebeca, você pediu material para a Rebeca e depois eu vou fazer a pergunta para a Lia. Rebeca, você pediu material... Você está ouvindo, Rebeca? Tô aqui, Samuel. Tô então, ouvindo. Rebeca, você pediu material sobre os judeus bem-vindos e não bem-vindos no Brasil na era Vargas Dutra. Certo? Foi isso que você pediu? Sim, fui eu que pedi. Tem um livro, o livro da Tuti Carneiro, tem um livro que chama Cidadão do Mundo, em que ela tem todo esse material, tá? Ela tem um monte de material pesquisado desse período Vargas e Dutra, quando o judeu é mal-vindo, né? E uma das questões chaves aí, que vai complicar a questão toda, é que os judeus são mal-vindos principalmente, não pelo mesmo motivo da Europa, mas aqui no Brasil, principalmente porque os judeus eram considerados, e com razão, um bando de comunistas. Né? Tá, entendeu? Cidadão do mundo, tudo de Carneiro. Agora, para a Lia, a pergunta é o seguinte, né? Eu queria abrir um pouquinho isso. O Herzl, Theodor Herzl, na virada do século, ele aponta que o preconceito contra o judeu era tanto pelos seus defeitos como pelas suas qualidades.
né? Então, eu queria que você discutisse isso um pouquinho nessa questão do racismo e da ideia de que é o antissemita que faz o judeu, né? A ideia do Sartre, e também que é o racista que faz o negro, né? Não precisa vir de Marte o negro para perceber que o Brasil, por exemplo, é racista. Os imigrantes novos que estão vindo da África, muitos deles relatam que se descobrem negros, que eles não sabiam que eram negros, eles estavam lá na África, eles descobrem que são negros aqui no Brasil. É isso. Exato, Samuel. Vamos agora para o Geraldo Cohen. Eu só queria dar um aviso que a gente colocou a Tânia também como quarta integrante dessa última rodada, só para te avisar que vão ser 4 pessoas ao invés de 3 nessa, só para dar tempo de todo mundo falar. Geraldo? Oi, Lia, você falou, é um comentário que eu vou fazer, né? Você falou, eu achei muito interessante, você mencionou racismo como um veneno que precisa de vacina. Isso me remete a uma excelente apresentação da rabina francesa Delphine Ollivier sobre o racismo, em que ela cita, primeiro ela lembra uma coisa que é muito pouco citada, pelo menos eu nunca vi, a questão do racismo na Torá. Números 12, Moisés, a irmã dele, Miriam, e o irmão dele, Arão, que falam mal de Moisés porque, veja, que coisa horrível. Moisés casou com uma mulher negra. Isso está na Torá. Né? E Cushite, né? Cushite, que significa uma pessoa negro da África. Né? Eles fazem essa crítica. E a coisa é muito séria. Deus intervém diretamente, chama os 3, briga com os 3, e com os 2, né? E pune Miriam. Aí tem uma discussão sobre por que não puniu tanto Arão, mas esse é outro assunto. Interessante que a punição que ele dá para Miriam é a lepra. A lepra que na Torá é uma coisa muito ruim. Né? E veja, interessante, a lepra deixa, a descrição na Torá, e é isso mesmo, deixa a pessoa com a pele branca, horrível, visível para todo mundo, como é o racismo negro, né? Uma coisa que, como Samuel acabou de dizer, né? Uma coisa que não se pode esconder. O povo todo de Israel vê Miriam branca, mas não branca de branquitude, branca de lepra. E Moisés intervém pedindo para Deus curar, o que me sugere, inclusive, a ideia que, veja, racismo é um assunto muito sério, né? Tem que chamar Deus para curar a pessoa. Não é fácil. E aí a rabina, não vou me estender porque é longo, né? Mas ela usa esse acontecimento e os termos que são usados, né, para cura e para doença, que em hebraico tem a ver com repetição. E a ideia é justamente essa, né? Racismo é uma coisa que se repete na história, volta o tempo todo, volta. Como é que a gente pode curar isso? E é tão grave que precisa chamar Deus para curar, né? Não é coisa para Moisés ou para um profeta. Só queria fazer esse comentário, é um belo assunto. Obrigado, Geraldo. Tânia, se puder fazer tua fala, e aí a gente passa a palavra para a Lia. Tá bom, obrigada. Meu comentário é mais um depoimento também. Acho que a gente aqui tem uma família interracial, interreligiosa, e eu que foi se descobrindo aos poucos, né? Então eu concordo muito com a fala do Horácio, né? Que eu como judia eu sempre consegui me disfarçar, né? Eu lembro muito do meu pai falando, olha, não vai para a escola com camiseta com a bandeira de Israel, ou não fala seu nome em determinado lugar. E mesmo quando eu senti preconceito, eu tinha outros judeus ao meu lado que podiam lutar por esse preconceito comigo, né? E quando minha filha começou a se identificar, né, como negra, ela é uma negra de pele clara, ela me perguntava, mãe, eu sou negra, eu não sou? E eu tinha muito essa resposta, né? Eu falava, você é o que você quiser, da mesma forma que eu posso ser o que você quiser. E aos poucos eu fui percebendo que ela não pode ser o que ela quiser, que ela é o que os outros querem que ela seja, o que os outros enxergam ela, né? E que o preconceito que ela sofre é completamente diferente do que o meu. Ela não consegue
se esconder como negra, né? Então ela vai num hotel, ela é a única negra, ela é identificada como funcionária do hotel, ela está aqui no prédio, ela é identificada como empregada, ou babá, entendeu? Isso cada vez mais, lógico, quando ela vai ficando mais velha, ela vai tendo essa sensação. E mesmo em lugares que não existem negros, na escola, no restaurante, é uma solidão incrível, ela é a única negra, ela não tem esse suporte que eu tinha dos meus colegas, né? Então, assim, só meu comentário aqui é completamente diferente, né? A experiência que a gente tem aqui, o que eu tenho como Judia, o que eu tenho como mãe de uma menina negra, são preconceitos completamente diferentes. Né? Isso ela tem, não sei se a Raquel, você quer falar um pouquinho também? Eu concordo, é isso mesmo. Acho que uma questão é que tá escancarado na pele, né? Tá na pele, não dá para disfarçar, não dá para esconder isso. E eu acho que é isso, acho que a gente foi percebendo aos poucos, né, mãe, essa questão. Foi um susto mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Bom, vou começar pela Tânia. Tânia, eu também sou de família interracial, também tenho filhos negros. Eu fico até emocionada. E eu tenho um livro sobre famílias interraciais, né? Chama Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Se quiser, posso te mandar o PDF, você me manda e-mail, eu mando para você. E realmente A gente já leu, adoramos o livro, por sinal. Obrigada, Tânia. E realmente, aí respondendo ao Horácio, é uma diferença brutal, né? Porque, apesar de uma diversidade muito ampla de diversas culturas que a gente tem no Brasil, né? O elemento antinegro estrutura as desigualdades de uma forma, né, brutal, né? Os brancos, e aí brancos de diversas culturas, sendo brancos identificados, não identificados, de grupos culturais diferentes no Brasil, alcançam o IDH quase como se fosse da França, né? E os negros na sociedade brasileira têm um IDH, né, tão diferente que alcançam quase como se estivessem no Haiti. Ou seja, não é algo que a gente possa comparar, né, o que era sofrer a discriminação que pode ser escondida daquela em que é violentada absolutamente todos os dias e que essa categoria no Brasil define, né? Ela define o modo de nascer, o modo de morrer, né, o modo de estar no mundo de uma forma muito brutal. Eu acho que é difícil, né? Mas o que para se admitir é que a raça e o racismo antinegro no Brasil, ele define a distribuição dos recursos econômicos, né? Os lugares e das decisões políticas, a forma de constituir esse poder político, né? Como se produz significados e subjetividades, né, dos sujeitos, ou seja, essa raça como categoria sociológica no Brasil, ela define, né, como se nasce e como se morre. E realmente, de fato, você tem razão, Horácio, há como se esconder, né, nesse sentido, em algum momento. E, bom, acho que eu concordei aqui com a fala da Tânia, que foi mais um depoimento, concordei com o do Horácio, e aí voltando para a primeira pergunta, assim, que é... Gente, eu me perdi aqui, peraí. Onde eu... Eu anotei no papel, ele sumiu. Peraí. Põe o microfone, quem fez a... Ah, não, foi o Geraldo falando do racismo da Torá, né? E o Carlos Moore, que ele tem um debate, né, com os sociólogos que vão colocar a ideia de raça ali do século XIX, né, que é mais um debate sociológico, né, que vai pensar sociologicamente a ideia de raça. Ele vai junto com um outro que é Isaac, vou pegar aqui o nome e vou falar para vocês, falar do racismo histórico antinegro e que acontece com os árabes na África, que acontece em todo o mundo semita, e ele vai reconstruir historicamente, né, muito atrás, como você colocou, desde a Torá, esse racismo antinegro ou anti mais escuro, né? Ô Lilian, eu acho que o livro que ela perguntou é o livro das famílias. Deixa eu achar aqui o nome para falar para vocês. E aí eu concordo com o Geraldo que tem aí algo que acontece bem no século XVIII, XIX, mas também há historicamente, né, historiadores que vão relatar que tem um racismo antinegro ou anti-pele escura que perpetua na história da humanidade há muitos e muitos anos. Como eu não sou uma historiadora,
né? Eu não sei, eu não posso afirmar, só posso passar para vocês quem tem falado sobre isso, né? E que concorda com você. Eu vou achar aqui para poder mandar para vocês. Espera aí. Deixa eu só achar aqui. Ô, Lilian, a gente pode ir fechando enquanto eu vou achando aqui. O que você Tá acha? bom. Não, beleza. Gente, enfim, a gente sempre termina o círculo mexido, né, com tantos pensamentos. E eu queria dizer para vocês, aí o livro, a Tânia está mostrando o livro do Famílias Interraciais, né? Queria dizer para vocês que eu acho que assim, né? Às vezes a gente vivencia algumas coisas aqui no círculo que tem a ver entre a nossa possibilidade de entendimento, às vezes alguns temas que são mais acadêmicos, tem a ver com conhecimento, porque eu acho que, e é isso, quer dizer, do lugar de quem trabalha com educação, eu penso que conhecimento está na base de coisas importantes para a gente poder pensar os nossos próprios posicionamentos e os nossos próprios comportamentos. E eu acho que a Lia nos traz hoje várias lanternas, né? Uma lanterna com lentes diversas e variadas, né? Que a gente possa olhar para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para o nosso repensar de coisas que às vezes estão muito cristalizadas, né? Até como depoimento, como professora de primeiro ano, sou professora do primeiro ano do ensino médio esse ano, e a gente está fazendo um trabalho, quer dizer, o trabalho que eu estou fazendo ao redor do entender a imigração no Brasil, e entender a imigração no Brasil nesse mesmo momento que a gente está falando do final formal da escravidão, é entender populações com trajetórias variadas, histórias variadas, mas projetos de lugar no Brasil variados, né? Tem sido muito rico no trabalho com os meus alunos, esses nossos processos de tentar desnaturalizar algumas coisas, inclusive em termos de conhecimentos cristalizados que a gente tem. A gente fala no Brasil em substituição da mão de obra, né? Os imigrantes foram atraídos para o Brasil porque havia necessidade de substituir mão de obra. Como assim substituir mão de obra? O que quer dizer substituir? E a mão de obra que estava aqui? Qual é o lugar que ela passa a ocupar? E as pessoas que já viviam aqui, inclusive não só como mão de obra, como elas são inseridas num projeto de continuidade econômica do país, né? Visto que havia um certo sentimento que elas precisavam ser substituídas. Né? Então, até como professora de história, me peguei me colocando no lugar do eu preciso começar a constituir uma alteração desse olhar, dessa visão, desse pensamento, dessa maneira de falar. Né? Da mesma maneira, quando a gente vai ver as grandes instituições que são formadas, que a gente se orgulha tanto, quando a gente fala da nossa própria história comunitária, né? Acho que o Gabriel falou isso um pouco, eu sinto o orgulho que nós temos das nossas instituições. Bom, que bom que a gente tem orgulho, que bom que elas existem, mas vamos pensar como elas contribuem ou deixam de contribuir para uma sociedade que promove equidade, promove possibilidade e oportunidade para todas as pessoas e não só para os herdeiros dessa comunidade, né? Porque senão é isso, a gente vai promovendo uma sociedade que vai se enquistando, que vai se encapsulando, e isso tem a ver com os judeus, isso tem a ver com os italianos, isso tem a ver com os sírios e libaneses, etc., né? Enquanto a gente tem, digamos, um histórico de uma população tradicional que estava no Brasil e que fica um pouco também encontrando seus lugares, mas que são lugares em que recursos econômicos são menos presentes, em que apoios mútuos dificultam esse acesso, que é o acesso ao fim da desigualdade, né? Então, acho que a Lia, nesse caminho da fala dela, né, que nos ajuda a pensar nessa nossa condição, nesse nosso lugar social que, ao mesmo tempo que vivencia as dores de exclusões e de estigmatização e de uma história de violência muito séria, né? Também consegue estar nesse lugar de quem vive os privilégios de ser identificado de outra maneira,
né? E, nesse sentido, nos convida a pensar em como a gente transforma a nossa própria ação, as nossas próprias parcerias, as nossas próprias maneiras de falar, os nossos próprios questionamentos nos lugares que a gente vive, pensando nisso, né? Numa sociedade em que equidade é para ser para todos, não discriminação é para ser para todos, pensamento não estereotipado é para ser para todos, né? Então, acho que a gente está fechando lindamente. Queria te agradecer, Lia, te dou também, enfim, se quiser fechar você. Retomo a todos que a gente já tem o convite, a data do Círculo de Setembro é 12 de setembro, né? A gente vai estar com o Ari Refeld falando sobre tempos e ciclos nessa véspera de Rosh Hashanah, né? E, enfim, agradecer a todos a presença, a parceria, quem está chegando agora, que volte nas próximas, a gente é sempre bem-vindo, é sempre uma delícia estar com todos vocês. E Lia, com você para fechar, tá bom? Não, agradeço o convite, quero começar a participar do grupo, então estarei de outras formas, ouvir. E, enfim, convido a todos para um engajamento firme e forte na luta antirracista e antirracismo contra o negro. Ele não é algo, tipo, acredito ou não acredito em Deus, né? Tipo, ele a verdade dele é a prática diária, né? Então, é sempre uma atenção em que a gente pode estar de quem eu compro, né? Como é que eu compro, né? Uma vez uma mãe falou, mas como é que eu posso estar na luta antirracista se eu sou uma dona de casa? Quais são os desenhos que tua filha vê? Só tem branco só tem princesa branca de olho azul? Você está criando um padrão estético, né? Você é dona de uma empresa, a RH já criou, né? Tipo cotas, metas, como é que assim, o antirracismo é uma prática, né? E acaba saindo simplesmente sofrer, né, com racismo estrutural, que é tipo levar um tiro, né, num lugar. Então, há posições que tem do circuito. Então, a gente fica muito atento, né, que a luta antirracista, né? No Brasil, infelizmente, racista é uma pessoa não racista. Que eu como diz a Angela Davis, né? Precisa de ação como a gente aceita sentar numa mesa para discussão, tipo, vai ter negros, não vai ter negros, quais são os lugares dos negros, como é que eles ocupam esse lugar, né? E aí eu vou terminar só falando como no Brasil o racismo não é uma adesão como se adere ao white power, nós aprendemos a ser racistas, né? E como é que se aprende? Eu vou só contar essa história para terminar. O meu filho de 5 anos, estava na escola, e aí a escola foi ser apresentada para ele, né? Quando a escola foi ser apresentada, a diretora foi ser apresentada, essa aqui, o nome dela é Raquel. Tá cortando, Lia, que pena. A nutricionista, o nome dela é a sala delas. Alô? Lia, tá cortando ainda? Retoma, Oi. que tá cortando um pouco. Bom, peraí, rapidinho. Peraí que a Lia vai retomar aí, que acho que congelou. E se ela tirar a imagem, pode melhorar o Tá som. cortando ainda? Tá cortando? Muito. Mas tá cortando? Segue falando agora, que agora eu te escuto. Vê se tá cortando, né? Tá bom, fala. Tá bom, eu não sei onde cortou, mas estava falando que meu filho foi apresentado, né? Ele foi apresentado para a diretora, para uma nutricionista, para a coordenadora pedagógica e para a pessoa que fazia o material educacional. Todas essas pessoas foram apresentadas, tinham nome, mostraram a sala, né? E ele acabou sabendo do papel fundamental delas na escola. Quando a gente passou pela cozinha,
onde estavam as pessoas que trabalhavam na merenda, a diretora não apresentou, né? E eu falei, mas assim, como é que não vai apresentar? Está na cozinha. Por que ela não apresentou? Porque a escola é uma escola pública da Universidade Federal, todos os professores que foram apresentados são concursados, e na cozinha, assim como no serviço de vigilância, eram as únicas pessoas negras. Só que eles foram terceirizados. Imagine que essa população foi terceirizada no Brasil sem ser o maior escândalo. Imagine os professores universitários, os juízes serem terceirizados de todos os órgãos públicos, como foram, né, as pessoas que trabalhavam, né, na merenda, que trabalhavam na segurança, que podiam ter tido, né, uma aposentadoria digna, que podiam ter levado vida digna para os filhos porque eram concursados, eles foram todos terceirizados, né? Como o racismo se associa à ideia de trabalho no Brasil, e sem ser um escândalo nacional. Eu fico imaginando os juízes serem terceirizados. Enfim, naquele momento a gente passou pela cozinha, né? Não foram apresentados, eu falei, você não apresentou a cozinheira para o meu filho. Aí a diretora falou, e foi muito sem querer mesmo, não é uma culpa dela, né? Eu não sei o nome dela. Aí eu perguntei, ué? Ela falou, é porque são terceirizadas, cada dia é uma pessoa. Bom, aí depois a gente passou pela porta de entrada, que também não foi apresentada, que também era uma pessoa que era terceirizada. Naquele dia, meu filho aprendeu o seguinte, que tinham pessoas que tinham uma profissão digna, essa profissão deveria ser apresentada para ele, nessa profissão fazia com que essas pessoas tinham nome e tinham sala, né? E eram dignas de ser apresentada. E por acaso todas essas pessoas no Brasil, por uma coincidência do racismo estrutural, eram brancas, né? As pessoas que estavam na cozinha não foram apresentadas, não tinham nome e não usavam uma roupa própria, elas usavam um uniforme, né? E não foram apresentadas. Naquele dia, ele aprendeu o seguinte, pessoas brancas são apresentadas, pessoas negras não merecem ser apresentadas. Há vidas que valem mais e há vidas que valem menos, né? No outro dia, ele viu uma pessoa de uniforme e ele também era uma pessoa negra, né? Andando, né, atrás do lixo. E aí ele olhou e falou assim, mamãe, por que todos os lixeiros usam uniforme, né? E são negros? Ele, naquele dia, ninguém teve que falar nada racista para ele, né? Então, o racismo estrutural, ele é estruturante de como a gente olha o mundo, né? E, assim, não precisa, né, ninguém falar nada, né? Há vidas que valem mais, há vidas que valem menos no Brasil, e a gente sabe qual que é só olhar para o Brasil. Então, que a gente lute, né, todos os dias contra isso. Acho que é o recado final por aqui, para terminar por aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Lia. Obrigada a todos vocês. Enfim, estamos aí com a campanha dos amigos de apoio da Casa do Povo. Também é possível que vocês recebam nas nossas comunicações também essa nova campanha que a Casa do Povo está fazendo. E a gente fica por aqui, se encontra novamente no dia 19. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Bom almoço para todo mundo. Meus filhos já estão aqui correndo. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.